Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora um programa in off que promete falar um pouco da carreira dos jornalistas esportivos, falar um pouco de bastidores da profissão, né? Nada melhor começar aqui com o grande Mauro Betti. Obrigado por ter vindo aqui. Tá passando aqui na frente e falava, vamos lá, fala aí comigo. estamos aqui, né? Eu não falo nada, já diria o Tite, falar muito. Por que não? Ô Mauro, então, pensar inicialmente em falar primeiro da sua carreira, depois um pouco de histórias, né? E eu estava pesquisando para a gente conversar. Tua primeira experiência na TV foi um programa que você participou, tipo o Show do Milhão? Mais ou menos isso. Você tinha 19 anos, foi? 19 aninhos, eu estava no primeiro ano de Direito na USP, jornalismo na FIAM, e era um programa muito legal que tinha na TV Cultura de São Paulo, passava na Rede Cultura e tal, chamava Quem Sabe Sabe, apresentado pelo Randall Juliano, depois eu trabalharia com ele na Rádio USP, anos depois, e era um programa de universitários, perguntas e respostas, basicamente. E a gente teve a felicidade, eu, o Shintati e a Lucila que faziam comigo, que eram a Lucila veterana e o Shintati era o calouro comigo, a gente era perguntas e respostas. E a gente ganhou o programa, assim, a fase, ganhamos os 5 programas, aí na fase final, já um primeiro azarzinho meu, não teve mais programa, o programa acabou. Mas a gente ganhou o primeiro laptop, não era nem laptop, era o primeiro computador, um PC200 que eu tenho até hoje na caixa, porque eu morri de medo de computador, acredite. Você lembra qual foi a pergunta que você acertou? Porque eu vi lá que você que falou foi, a resposta da vitória. Não, foi um negócio maluco, cara. Eu li que o adjetivo, superlativo, nem lembro se é adjetivo ou subjetivo, a gente não pode ter uma ideia, de idade não sabe mais nada. Mas o superlativo absoluto, sintético, erudito da palavra magro é macérrimo. E eu falo macérrimo olhando para o Randall Juliano, tipo, será que é isso? Não é possível. Um mês antes, eu nunca tinha ouvido falar de macérrimo. E caiu aquela pergunta. E no programa anterior, tinha os primeiros temas, né? E o pessoal que estava lá na ECA, depois de 4 vitórias, perguntaram para a gente, vocês viram quais são os temas iniciais? Eu falei quais eram. Eu falei, acho que era história, geografia, teatro, literatura, política, e eu brinquei e falei heráldica. Eles falaram, bom, ok. Qual é a última pergunta que cai para eles? Se eles acertassem, a gente estava eliminado. Qual é a ciência que estuda as bandeiras e brasões? Aí eu fiquei roxo, porque eu falei, cara, foi o que eu falei, heráldica, né? Aí eu morri de medo, porque a pergunta era para eles, e eu fiquei com cara de pastel, né? E não acreditando que eles não tinham sacado que era a mesma coisa que heráldica. Eles deixaram passar, e eu também falo assim, morrendo de medo, heráldica, né? Porque se não acertasse, a gente perdia. E era heráldica. Você matou a resposta. Não, sensacional. Puta rabo, né? Você imaginava que 33 anos depois você estaria consagrado em TV, com passagem, acho que todas as TVs você já passou de alguma forma. Né? Quase. TV até que nem está mais no ar. Aliás, eu tenho uma mania de acabar com algumas, né? Rádio, televisão, jornal, infelizmente não só eu, crise terrível que a gente vive, mas não desistam. Cara, eu não imaginava. Coisas que eu jamais imaginava. Ser comentarista do PES, como eu sou desde 2010, ter a pretensão de ter dirigido 2 documentários, estou terminando um terceiro e ter feito uma série oficial da Seleção Brasileira dos 100 anos, nunca imaginei. Queria escrever livro, não imaginaria que escrevi já 16, estou escrevendo mais 6, 7, e prefácios, orelhas, pós-fácios e mais de 100 livros, e não só de jornalismo esportivo e de futebol. E essas coisas eu nunca delirei, né? Nunca imaginei. Queria ser um jornalista multimídia, antes de existir o termo multimídia, porque meu pai, Jomir Betting, era um jornalista multimídia, mas nunca imaginei que ia trabalhar tanto, entre aspas, trabalhar. Tanto eu trabalho. Tem gente que trabalha muito mais e melhor do que eu, mas exatamente com o que eu gosto, como eu tenho a felicidade de trabalhar, isso eu nunca podia imaginar, e menos ainda fazer tudo o que eu fiz com, pelo e para o clube da minha paixão, porque eu só sou jornalista esportivo há 28 anos, por ser palmeirense há 52 anos. E tudo que eu fiz como um dos embaixadores oficiais do clube, apresentador de 4 banquetes, apresentador da festa do centenário na Praça da Sé, eu fiz 7 preleções para jogadores, não eu falando, mas o texto que foi falado. 4 vitórias e 3 derrotas. Então, saldo positivo. Né? 50%. O livro oficial do centenário eu fiz. Cara, a autobiografia do Marcão, a autobiografia do Ivair no Palmeiras, outras que a gente está fazendo agora do Luiz Pereira, de César Sampaio, do Amaralzinho, cara. E outras coisas do Zico, nunca imaginei fazer a biografia do Zico, cara.
esse eu preciso retomar, está meio atrasado. Essas coisas tantas eu nunca imaginei e eu só posso agradecer para todo mundo. Ô Mauro, você estava falando que o seu dia, que você tem várias coisas, né? Contou um pouco aqui. O seu dia, me conta para nós, seu dia tem 36 horas? Mais ou menos, eu queria uma franquia. Não cabe, assim, porque TV, Esporte Interativo, os canais agora Esporte Interativo, Turner, Space... e o Facebook, né? Você transmite jogos no Facebook? Não, o Facebook transmite com o Esporte Interativo a Champions. Rádio Jovem Pan, o meu blog no UOL, o meu trabalho no nosso palestra.com.br, que é um portal palmeirense. Eu também escrevo colunas para o Mundo Rubro-Negro, do torcedor do Flamengo. Os livros, né? Os documentários, palestras, eventos, o curso que ele vai fazer aqui no torcedores.com também. Ô Mauro, você estava falando um pouco do seu trabalho no nosso palestra e quanto o Palmeiras influenciou o seu jornalismo. Até eu queria saber duas coisas. A primeira era, a ordem então é Palmeiras primeiro, depois jornalismo, é isso? Queria saber o quanto... Eu sou jornalista por ser palmeirense, né? Mas não posso ser palmeirense no jornalismo. As pessoas parecem que sabem para que time eu torço. Aliás, a torcida que mais me cobra é a TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, cuja presidente é minha mãe, né? A torcida, eu tenho menos problemas na Arena Corinthians, na Vila Belmiro, no Morumbi. E não que eu tenha problemas no Allianz Parque ou no antigo Palestra Itália, mas eu tenho que ver assim porque o cara de repente me adora, me trata às vezes como um ídolo e tal, mas o cara me odeia com paixão. Também porque a torcida do Palmeiras é extremamente exigente, corneteira, acha sempre que a gente pertence à imprensinha, né? E eu também, na dúvida, às vezes por exemplo, entra o Borja dentro da área e o zagueiro adversário dá uma facada na nuca dele. Eu vou falar que é um lance polêmico ou discutível, porque de repente não teve a intenção de dar uma facada na nuca, ele queria dar uma facada nas costas. Enfim, então, eu não sei se é a minha miopia, se é o meu cotovelo, o meu fígado que não está enxergando. Então, na dúvida, nesse tipo de lance, agora menos do que antes, eu vou, entre aspas, contra o Palmeiras, eu vou para o outro lado, né, para tentar ser isento em parcial objetivo e acabo sendo parcial contra o Palmeiras. Mas assim, o meu pai tinha uma frase escrita no vestiário do Palestra Itália, essa mesma frase que está escrita hoje no Allianz Parque, cuja sala de imprensa é João Mirbetti. Então assim, eu não teria porquê, quem me conhecia, eu esconder minha paixão, até porque eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista, mas ao mesmo tempo, como ser humano, eu tenho o direito de ser palmeirense. E falando do nosso palestra, né, para mim eu vejo que você vê isso como um filho, né? O teu site. E eu vejo até que você usa, às vezes, o teu espaço lá no blog, quando um determinado jornalista ou alguém faz alguma colocação errada com o Palmeiras, você usa e se defende com unhas e dentes. Como é que é essa relação isso para você? Assim? O nosso palestra, ele se inspira muito no trabalho maravilhoso do Meu Timão, só com as diferenças, né, de ser o Meu Timão, e o nosso palestra, das rivalidades. O Meu Timão, ele reina pelo trabalho excelente feito pela redação do Meu Timão, mas também porque não há uma outra mídia, não tem nem o termo mídia alvinegra, mídia corintiana. A mídia parecida é fortíssima. Né? Sites, portais muito bem feitos, podcasts, rádios. É um trabalho muito bom e muito intenso, né, do Palmeiras. Então a disputa é muito maior do que a do Meu Timão. E não é o demérito do Meu Timão ou o mérito maior do nosso. É uma característica, inegável, ponto. Então o que faço? Eu já fazia nas minhas redes sociais, sobretudo no Instagram, eu sou o rei do textão do Instagram. Até eu discuto muito com o pessoal do Instagram. Cara, aumenta um pouquinho. Já que aumentou o Twitter, eu sei que não é o mesmo grupo, mas já aumenta um pouquinho do Instagram. Dá mais espaço, e às vezes eu faço de propósito. Exato. Às vezes eu faço de propósito, eu faço a pior foto possível para ver, olha, cara, e é só dar uma olhada nos meus textos de Instagram, a repercussão que eles dão. Às vezes é o mesmo texto que eu posto no nosso palestra, posto no meu blog da Jovem Pan, posto no meu blog do UOL, e não só os do Palmeiras, mas mais os do Palmeiras. Porque o Instagram ele te dá um retorno muito mais rápido, você não precisa se cadastrar como no blog e tal, o espaço é aberto, não fechado como é do blog e tal. E eu vi também o nosso palestra pelo seguinte, falei, cara, posso ganhar dinheiro com... Se todo mundo usa os meus textos por um monte de coisa, né? E alguns até que não são meus, os caras assinam, eu falo, não, esse cara não é meu, tá ótimo, mas não é meu, né? Mais ou menos, meu pai mesmo, até hoje eu tenho que responder por ele, né, pai? Se a tua frase é essa, nem sei mais se é, qualquer coisa que fique também. Então eu falei, cara, vamos botar no nosso palestra. E eu uso de uma maneira que é extremamente discutível como jornalista. No caso que você falou do Palmeiras, eu tive, por exemplo, uma treta com o Neto no final do ano passado, daquela história do pão.
E a gente teve agora, domingo passado, no programa, no Show do Esporte da Band, com o Neto, com o Milton Neves também, que são dois queridos amigos, que eu discordo de um monte de coisa que eles fazem, mas são meus ídolos, inclusive como pessoas, né? Eu brinco que o Milton Neves tem um coração do tamanho da cabeça e o Netão também. O Netão é uma coisa que eu falo, o Netão é enorme amigo dos amigos e amigo de qualquer pessoa. É o que o Neto fez, lembra? Quando ele estava ainda gordinho. Gordinho é porque eu gosto do Neto. Ele estava do tamanho dessa sala e salvou numa enchente lá em Campinas uma pessoa que estava lá, ele mergulhou lá para salvar. Verdade. Esse é o José Ferreira Neto. Mas, ao mesmo tempo, também é muito inimigo dos inimigos. Então, ele sai chutando balde, berrando pão e não joga mais. E joga muitas vezes contra. E, naquele caso, se criou uma situação que está lá, e nem vamos desgastar mais. Eu detonei de um lado, ele respondeu do outro, mas segue o jogo pelo carinho e respeito que eu tenho por ele e sei que ele também tem por mim. Mas assim, que estava uma coisa muito Corinthians contra o Parmeira, e não pode ser. E eu gosto de fazer os levantamentos, e eu me posicionei de uma maneira mais firme do que normalmente eu me posiciono, tanto é que me chamam às vezes com razão de muro betting, de mureteiro, ou que... Muro betting tem, mureteiro, uma expressão tolíssima, passador de pano, sim, para limpar as coisas que eu acho que estejam erradas. E o jornalista tem que subir em cima do muro, para ver os vários lados da coisa, os vários lados. O jornalismo, não só esportivo, qualquer um, é a melhor versão possível dos fatos. A gente tem que buscar a melhor versão possível dos fatos. E não a verdade. A grande verdade, o cara que fala isso é um grande mentiroso. Ninguém tem verdade. Tem uma versão possível dos fatos. Então acho que o jornalista tem que subir em cima do muro para ver os lados da coisa. E nesse caso, eu me assumi também um pouco assim, porque estava dentro da TV Bandeirantes, da Rede Bandeirantes de televisão, que é uma casa em que eu vou desde os 9 anos de idade, em que eu trabalhei entre Bandeirantes, TV, Rádio Bandeirantes e Band Esportes 21 anos da minha vida. Né? Então assim, eu me sinto um pouco responsável até com o legado do meu pai. O meu pai morreu trabalhando na Band, no Band Esportes, Band News e tudo mais, Rádio Bandeirantes também. O próprio Johnny Sade, presidente do grupo, falou, o João Mira é insubstituível e é mesmo, né? E eu tenho um carinho muito grande, cara, foi lá que eu dei, digamos, o maior furo da minha vida, a única informação realmente exclusiva, que era que eu jamais imaginei dar e nunca queria dar, que foi a morte do meu pai, que eu anunciei na Rádio Bandeirantes a morte do meu pai, durante 7 minutos, um áudio famoso que eu não pensei na hora e só entendi a repercussão uns 3 dias depois que caiu a ficha. Olha, eu nunca falei com meu pai a respeito depois que o Palmeiras foi rebaixado. Eu sei que ele ficou sabendo, ou imaginou. Só sei que no primeiro domingo, depois da queda para a segunda, pela segunda vez, o seu Joelmir teve um derrame antes de ver a primeira partida depois do rebaixamento. Ele passou pela tomografia logo pela manhã. Em minutos, o médico corintianíssimo disse que o outro gigante não conseguiria se reerguer mais. Quer dizer, eu anunciei a morte do meu pai na rádio, que já estava numa situação terrível, que levou à morte. Mas assim, é uma rádio em que eu cresci como profissional, como pessoa. A mãe dos meus filhos eu conheci lá. E anunciei lá na rádio a morte do meu pai, que era meu colega de trabalho. Então assim, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade gigante. E aí que eu entro nessas tretas, algumas desnecessárias. Como agora eu entrei, nessa semana que a gente está gravando, a respeito da manifestação de um jogador sobre uma candidatura política. Ah, é verdade. Essa treta gigante, de novo, se esse jogador tivesse manifestado a favor de qualquer outro candidato ou de um ex-candidato que está preso, eu acharia errado. Porque ao mesmo tempo que eu acho que um líder religioso não pode no sermão indicar uma candidatura, ao mesmo tempo que um professor na sala de aula não pode indicar uma candidatura, ao mesmo tempo que nós jornalistas não podemos num programa de televisão falar quem a gente deve votar ou não quem deve votar, eu não quero que o jogador do meu time declare voto nem para o Luke Skywalker ou nem contra Darth Vader. Embora eu goste mais do Darth Vader do que o Luke Skywalker. É uma outra questão. Mas enfim, não é para isso, cara. Ah, mas você defendeu a democracia corintiana, você até está no documentário. Sim, porque graças à democracia corintiana e a outros movimentos de 82 e 83, é que você em 2018 está podendo votar. Sim. E é um movimento político como os Black Panthers na cidade do México em 68. Sabe, é movimento político, é diferente de eleição. Então, por isso que eu sou contrário. Ah, você está falando disso porque o Felipe Melo te bloqueou. Não, o Valdívia me bloqueou e eu defendo e o ataco. O Felipe Melo, para mim, foi o melhor jogador do Paulista em 2018. Não é por isso. Gosto, não gosto. E outra coisa, tem que assumir quem você gosta e quem você não gosta. Então, eu me assumo palmeirense, o que não significa dizer que, por eu ser palmeirense, eu não gosto dos rivais. Não é isso, e eu acho que o meu trabalho fica bem claro disso. Com certeza. E os palmeirenses ficam putos porque eu escrevo texto do Corinthians, que eu sou passador de pano, aquela coisa e tal. E ao mesmo tempo, quando você tem que falar que você gosta de um cara, que você fez a biografia do Marcão, eu fiz a autobiografia do pai do Neymar e do Neymar também, enfim,
Ao mesmo tempo você tem que falar, eu gosto desse cara, mas, ou não gosto desse cara, mas ele fez isso certo. Cara, não é difícil. E não é questão de ser jornalismo, é questão de ser pessoa. Aliás, eu acho uma frase deplorável de gente que eu adoro e respeito demais como jornalista e como pessoa. Que fala, não, primeiro eu sou jornalista e depois eu sou pessoa. Não, cara, você é primeiro pessoa, depois você é jornalista. Concordo. Por isso que eu sou um pouquinho mais pessoa, muito palmeirense, e não melhor do que o outro, mas muito palmeirense, e um pouquinho de jornalista. Ô Mauro, para a gente encerrar o assunto carreira, né? Eu estava reparando, a gente até comentou a questão da televisão, que você passou por vários veículos de televisão, mas rádio, se a memória me falha, foi o início da sua carreira. Foi. E as duas rádios mais marcantes, a Jovem Pan e a Band. Essa diferença foi circunstancial pela sua identificação na Band ou por questão da forma como você lida com a TV e com o rádio? Como que explica essa diferença de... Então, eu estava falando antes, né? Eu sou filho do rádio. Meus pais se conheceram na Rádio 9 de Julho, em 1960. Meu pai deu o golpe do baú. Sim, aumentou, Nelson Rubens aqui. Ele casou com a filha do diretor da rádio, que era produtora, a Lucila, minha mãe. E eles apresentavam um programa chamado Bombons de Música para Petizada. Olha o nome do programa. Nome maravilhoso. Aí um dia minha mãe entrou no estúdio, carregando uns LPs, né? 1960. Aí entrou e o meu pai, no intervalo, falou, ô Lucila, você nem para pedir licença? Eu falei, não, pô, acabei de entrar, você me falou oi, tô com os discos aqui. Não é para entrar no estúdio, é para entrar no meu coração. Romântica, jovem. Galante, adoro. Aí começou ali, depois de 3 anos, enfim, nasceu meu irmão, eu e tal. Então eu sou filho do rádio. E ainda estão falando que o rádio vai morrer. O rádio Tá está sempre se morrendo reinventando, né? mesmo, não é? Impressionante. E o rádio, o jornal, veículos, a gente vive momentos mais delicados desde que eu estou nessa área, desde que eu estou no jornalismo há 31 anos, e por ser filho de um jornalista, cresci com meu pai no ar, né? Eu lembro de coisas a partir de 72. Meu pai já fazia televisão desde 72, fazia jornal desde 66 e rádio a partir de 72. Eu nunca vi uma crise como essa. E não é só a crise financeira, é a crise não sabendo mesmo qual é o papel ou qual é o papelão da mídia. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que você vai fazendo. Como é o trabalho do torcedores.com, a gente vai... Eu não sei, de repente você está vendo agora no smartphone, você está vendo no seu PC, está vendo no seu computador, está vendo no seu tablet, ou não está vendo, ou tem um cara do teu lado que está vendo. Eu não tenho a menor ideia, mas sabe que... E é importante que a gente tenha essa noção, velho. Bom, falando agora de bastidores, de histórias, assim, um momento que vem na sua cabeça que mais te orgulha. E um momento, se você puder falar, que você tem vontade de esquecer. São vários, né? Até eu já esqueci, inclusive. Não, mas assim, um foi terrível... Band, domingo pela manhã, Theo José e eu narrando Milan e Udinese. 3-2 para Udinese, num contragolpe Paulinho Betanin, catarinense, faz 4-2 para Udinese. Na hora que a bola entra, eu falei, caraca, eu devia ter estudado mais sobre o Paulinho Betanin. O que eu faço? Eu vou para a internet. Aí a internet travou. Eu falei, caraca, não sei o que lá, volto. Bom, belo gol, jogaram contra-golpe, sobrou para a esquerda, o Paulinho fez o gol. E a internet travou, saímos no ar. Aí não sei o que lá, aí tipo 6, 7 minutos depois volta a internet ali, o Wi-Fi lá da Band. Quando volta, tava nos várias telas, não sei o que lá, e tava da Gazzetta dello Sport, né? Tava 4-2, gol do Paulinho Betanin para o Udinese, lá no San Siro. Só que eu vejo do placar no tempo real, da minuto a minuto da Gazeta, tava 3-2 Udinese. E agora? Aí, tipo, eu, o Theo, não sei o que lá, eu fiz assim, o Theo, você narrando lá, não sei o que lá. Aí o Theo já faz assim, não sei o que lá, disso. Aí eu pego, não era nem WhatsApp, era antes do WhatsApp, sei lá, eu aperto o comunicador, Juninho, caraca, checa aí, cara, tá 3-2, voltou agora a TV, velho, eu acho que tá 3-2, o gol foi anulado, checa rapidinho, não tinha como jogar a imagem, volta, pede pra alguém dar uma olhada se parece a imagem do bandeirinha, cara. Bom, aí quando é pra dar a lei de Murphy, o que aconteceu? Ele tava realmente em posição de impedimento, e na hora que ele faz o gol, ele sai assim, comemorando, a câmera corta para o primeiro replay, ele está sendo assim. E aí corta. Ele olhando para o bandeirinha. Só que o filho da puta do diretor de TV lá da RAI não cortou para o bandeirinha, que é o básico. Sim. Resultado. E aí os replays, para ver se não estavam impedidos, e a bola já estava rolando, já estava o Milan no ataque, estava pressionando. Enfim, durante uns 7 minutos a gente ficou narrando como tinha sido 4-2 e estava 3-2. Aí, foi uma cagada. Essa é uma entre bilhões, né? Mas essa eu acho que é a que mais me dói, essa é a primeira que eu penso. E motivo de orgulho, eu não gosto de pensar, já falei aqui bastante para variar, de grandes coisas que, graças a Deus, eu consegui fazer, que caíram no colo, mas eu insisto, é uma coisa meio paradoxal, essa coisa que evidentemente não é o que me orgulho, mas eu fico assim, caraca,
é exatamente ter dado a notícia da morte do meu pai. Né, exatamente. Até por isso é uma coisa que eu jamais imaginaria fazer. Eu também fui para o futebol porque eu não gosto de dar má notícia, embora palmeirense, né? E não imaginava, quer dizer, eu sabia assim, que era irreversível o estado de saúde do meu pai, mas eu jamais imaginei que eu pudesse falar. Mas eu estava no estúdio, São Paulo jogando e vencendo e se classificando contra a Universidade Católica no Morumbi pela Sul-Americana em 2012, de 28 para 29 de novembro, quando meu irmão era 1h15 da manhã, me liga, eu atendo o Milton Neves no estúdio, eu num outro estúdio, e a equipe lá no Morumbi. Eu não fui ao Morumbi porque havia a possibilidade do meu pai naquele horário, e nada contra o São Paulo, que aliás, ao contrário, então o vice-presidente João Paulo Jesus Lopes praticamente todo dia me ligava para saber como é que estava o meu pai, mas eu falei, não quero estar no estádio, se fosse para estar no estádio, que estivesse no estádio do Palmeiras, que na época estava em reforma, né? E nem num jogo do São Paulo, nada contra, mas eu queria estar no Palmeiras. Então eu estava trabalhando como ele, achei que para minha cabeça era melhor. Aí o meu irmão falou, foi e tal, vem para cá, tá, beleza. E a gente estava entrevistando o Rogério Ceni, que é um querido amigo, só que ele estava brigando com o Milton brigando com ele e tal. O Rogério, novidade, e o Rogério sacaneando o Milton, me passando, e eu ao mesmo tempo falei com o meu irmão, e eu, isso aí, Rogério e tal. Aí o Milton acabou, tá aí, Mauro, o que você quer dizer sobre a entrevista do Rogério, a grande vitória de São Paulo? Aí eu dei uns 2 segundos assim, dramáticos. Aí eu comecei a ler o texto que eu tinha escrito à tarde para o meu blog na época no Lance, sobre o meu pai. Eu não lembro como começava. Mas aí o operador da rádio que estava no outro estúdio sacou que eu não estava e já estava falando do meu pai. Então ele tirou o hino do São Paulo no comecinho e começou a subir o hino do Palmeiras na versão do Marcos Klein na guitarra. E aí ele percebeu, inclusive ele veio e depois tirou uma foto, tem uma foto que você acha na internet, eu lendo o texto. E muita gente fala, pô, impressionante, né? Só teve uma hora que você quase chorou. Na verdade, não é que eu quase chorei, eu estava descendo o texto no computador e eu apertei o end sem querer, o texto foi lá pro final. Aí eu fiquei nervoso, eu tive que dar uma parada, enrolar um pouco e voltar para o texto. Parecia que tinha chorado, não ouvi hoje, então, parecia que tinha chorado. Na verdade foi que a anta aqui apaixonou tanto, pô, eu perdia toda a lógica, né? Aí voltei e tal, aí eu acrescentei, bom. Caiu a ficha quando 3 dias depois me ligaram da Itália para fazer uma entrevista sobre isso, como é que é contar a história, você ter dado a notícia que seu pai havia morrido. Chegou lá isso? Chegou, cara, e é uma coisa meio maluca, porque assim, evidentemente eu não esperava que eu fosse dar. Quando meu irmão ligou e estava no meio da entrevista do Rogério Ceni, eu pensei, eu vou sair, falar o final da entrevista, vai para o intervalo, eu vou falar, Milton, você dá a notícia, porque já estava preparado o obituário na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, meu pai também trabalhava lá, e aí que eu vou direto para o hospital, que era ali pertinho no Einstein. Mas eu falei, quer saber? Eu acho legal eu dar a notícia, que eu estou tranquilo, estou sereno como estava, ter esse texto aqui. Uma homenagem. Uma homenagem, mas assim, não achei, que coisa tal. Mas eu até agradeço de novo para todo mundo, inclusive aos colegas, porque o carinho que a gente teve, eu não chorei naquela hora. Cheguei no hospital, ainda fui na Band News dar uma entrevista, chegou o Boris Casal, esse é o Jornal da Band, a gente fez um pouquinho ali também, com a Ellen Brown, depois trabalharia comigo na Jovem Pan. Eu cheguei, acho que tipo umas 2 da manhã no hospital. E aí estava o pessoal na frente, já fui direto com o meu irmão para a gente dar entrevista lá para os jornalistas para falar sobre... já estavam lá, né? Aí 7 da manhã voltamos e aí ficou aquela cobertura ao vivo, a Band entrando ao vivo, a rádio entrando ao vivo, outras TVs e tal. E foi um dia de louco. Depois do crematório, ainda o Datena me liga, cara, a gente está fazendo um programa especial para o seu pai, eu vi que você está tranquilo, você quer passar aqui? Eu falei, vamos lá. Eu até estava meio que um órfão alegre, daí eu voltei para casa, aí a gente viu o Jornal Nacional, o Jornal da Band inteiro, o Jornal Nacional, uma puta matéria longa, o SBT, Record. Cara, e a gente sabia que meu pai era respeitado, mas não sabia que tanta gente gostava do meu pai. Você é parado na rua, eu já fui para jogo, vi você tirando foto. Queria saber, é só de palmeirense ou é de outros torcedores também que tiram foto? E se você já imaginou, porque afinal de contas, quando a gente faz jornalismo, a gente imagina que vai sempre ficar por trás das câmeras, não vai aparecer muito. Sim. E você não pediu isso, mas as pessoas te colocam nessa evidência, né? Fica, é muito legal, claro, principalmente por parte dos palmeirenses, eu fico muito lisonjeado, porque alguns colocam, você é tão ídolo quanto alguns jogadores, numa fase das tantas complicadas do Palmeiras, eu era mais, alguns, né, não eram poucos, mais ídolo que alguns jogadores e tal. Às vezes até quando eu tô com os jogadores, ou mesmo, tentando não ser tão cabotino como eu tô sendo agora, tão metido, mas tem jogadores que falam que, quando eu chego para eles, jogadores mais antigos, você é meu ídolo. Não, você que é meu ídolo. Não, é verdade. E é legal porque não são só do Palmeiras, então eu fico muito feliz por isso. E quando eu faço jogos na Arena Corinthians, mesmo no derby do ano passado,
Pô, um dos caras lá do camarote do Corinthians, em Itaquera, falou, cara, você é o único palmeirense que entrou aqui, o único que tirou foto. Então, assim, eu tenho uma relação boa, tenho vários textos sobre o Corinthians, o que faz com que o Palmeiras me odeie e tal. Mas tem, evidentemente, eu lembro uma vez no antigo Palestra Itália, eu estava tirando foto com um cara tremendo e chorando, como eu te amo, me beijando, e ele não parava de falar, poxa, Mourão, como eu te amo. Aí passou um cara da mancha e falou, e você não sabe como eu te odeio, seu palmeirense metido imparcial, filha da puta! Você falou, agora que vai pra cima de mim. Não, e é sensacional porque tem essas reações. Então a gente tem que entender isso. A gente não é nem um ídolo, nem um craque, mas também. E a gente não pode trabalhar, tipo, caçar likes. A gente tem que fazer o seu. Ô Mauro, você estava falando da sua relação com o torcedor do Corinthians, né? Eu tava vendo uma história que você teve que se fantasiar de Mr. M para ver um jogo. Foi mesmo isso? Semifinal da Libertadores de 2000. Fui eu e mais 21 pessoas da Band e 3 palmeirenses. Eu não vou falar coisa nos outros 2 palmeirenses, que um era produtor, hoje é apresentador, não vou falar quem é, tal, mas e outro já também famoso. E a gente foi, na época estava em reforma as cabines do Morumbi, então a gente foi lá na cativa com vários. E tinha muito mais corintiano, né? O Corinthians havia ganhado o primeiro jogo de 4-3, foi aquele que o Palmeiras venceu por 3-2 e o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho. E o Palmeiras fez 1-0 o gol do Euler. E eu tava de Mr. M, cara, aquele Mr. M, que era um mágico, que o fantástico com a voz do Cid Moreira desmistificava como é que faz o Serrar no meio e tal. E aí várias torcidas tinham, e o Palmeiras, até por conta do Paulo Nunes, popularizou a máscara do Mr. M. E eu, para ficar no meio da torcida do Boa, eu botei a máscara do Mr. M, só que a Anta botou, era verde. E a Anta mora que não tinha nenhum outro palmeirense manifesto de camisa do Palmeiras, só tinha eu, tava muito frio, com a máscara Mr. M. Na hora que saiu o gol, um cara atrás de mim, que não tinha nada a ver com a gente, comemorou. A torcida, a maioria quando virou, e quando vira, tô eu quieto de máscara de Mr. M verde. Me pega. Então a torcida veio pra mim e ao mesmo tempo sem saber quem eu era, porque eu tava lá de máscara, porque eu não queria que ninguém, eu queria tentar comemorar. Resultado, eu tive que sair de lá e fui pro outro lado do estádio quando encontrei o Zé Elias, que na época estava na Internacional e havia sido do Corinthians, o Zé da Fiel. E é um puta amigo até hoje. E a gente ficou vendo o jogo e tal. Aí no final, quando estava indo pros pênaltis, eu falei, Zé, seguinte, seja qual for o resultado, eu quero comemorar, eu quero chorar. Eu vou sair, eu morava na época perto do Morumbi, saí correndo, cheguei no meu escritório em casa, graças a Deus, na hora de ver os pênaltis batendo, o Marcelinho bater e o Marcos defender. Confesso que também, logo depois, o Marcelinho é um puta parceiro meu desde então, aliás, desde a época do Flamengo, Marcelinho Carioca, mas eu lembrei, quando eu fui para a Bandeirantes trabalhar, que tinha, na época, um brinquedo chamado Pênalti do Marcelinho. Aí o que eu fiz? Eu fui na ReHap e na PB Kids e comprei em 3 que dava tempo de ir. Nas 3 eu comprei todos os pênaltis do Marcelinho. E o que eu fazia, chegava na redação da Bandeirantes, sem falar nada, o pessoal já esperando que eu adoro zoar e ser zoado. Eu só dava o pênalti do Marcelinho para as pessoas. Elas me devolviam, jogando, enfiando, tal, não sei o que lá. Pistolaça com você. Então assim, isso é a coisa. Eu adoro zoar, mas de boa, de modo geral eu consigo aguentar a zoação. Mas zoo entre os amigos, não vou sair zoando em rede social, isso não. Defendo o meu, é um dos problemas do Brasil, não só no jornalismo ou em mídias sociais. Para você defender o seu, você precisa sair atacando. Sim. Então eu fico muito feliz da reação do torcedor corintiano comigo, pelos textos do Centenário, da despedida do Ronaldo, da conquista da Libertadores, do Mundial de 2012 e tal, porque fala, pô, mesmo palmeirense, pô, para mim um dos maiores glórias como jornalista esportivo, é no dia do centenário do Corinthians, o texto que estava lá na Gaviões da Fiel fixado na entrada era o meu, não era do Juca Kfouri, não era do Chico Lang, não era do Neto, não era de ninguém, era meu. Sensacional. Pô, fico muito feliz, e um texto que eu abertamente, sabidamente sou palmeirense, e falava, pô, isso eu não gosto de vocês, mas isso tem a ver. Então é uma coisa legal, que é uma, digamos, uma sensibilidade que eu tenho de sacar o outro lado do torcedor e botar no papel. Então isso me deixa realmente muito, muito, muito feliz. Ô Mauro, falando em parceiros da carreira, você teve um monte de parceiros nos programas. Sem querer, sem entrar no mérito de fazer injustiça com um, mas alguém que te chama, por algum motivo, uma parceria marcante para você, que você poderia falar? Cara, eu acho uma das coisas boas que eu tenho, pode ser às vezes um defeito, pode ser uma virtude, mas eu acho que é uma característica, que é a minha versatilidade. Se você me botar para fazer o linha de passe da ESPN, ele vai falar 2 nãos doloridos, porque esses profissionais e pessoais eu não quis dar a ESPN quando ele me chamou para trabalhar lá em 99, depois de 2015, eu consigo fazer. Se botar fazer o debate bola da Record, com o Milton Neves, eu também consigo fazer. Eu acho que é uma característica que eu tenho. Eu sou versátil. Se quiser que eu trabalhe sério, para um programa mais sério, eu consigo fazer. Se quiser que eu trabalhe uma zona, um circo, eu consigo fazer. E até por isso que eu acho que você não precisa falar, agora eu estou falando sério. Você
faz a cara, o conteúdo é sério. Mas se quiser, você pode falar coisa séria zoando, que eu acho mais legal. Quem se leva muito a sério, ainda mais numa zona que é o Brasil, não merece ser levado a sério, né? Então, assim, eu acho que algumas parcerias foram muito legais. Eu tive a felicidade de trabalhar com grandes narradores. Eu acho que todos os últimos anos, eu só não trabalhei mesmo de fazer transmissão com o Galvão Bueno, que é um monstro. E, cara, acho que só com o Galvão Bueno. Caramba. Não, o Luiz Roberto a gente fez várias coisas em comum, mas nunca trabalhamos juntos. Milton Leite, que é outro monstro, a gente faz no PES. Mas praticamente com todos, se você citar, eu trabalhei em algum lugar em rádio e TV. Enfim, com quase todos. Fez PES com o Silvio também, né? Com o Silvio Luiz fizemos o PES, eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, no Band Esportes, na Band também. Cara, eu acho que assim, até porque as pessoas ainda falam muito, acho que as bobagens que eu e o Milton Neves fizemos, principalmente nas madrugadas da Bandeirantes, marcaram muito, né? E até hoje, né? Eu saí da Bandeirantes em 2015, quando eu fui para a Jovem Pan, o Milton continua falando, ele fala Mauro Scalpo, Mauro Doril, comentarista que subiu, tal, essas coisas. E mesmo não podendo, ele fala lá direto na concorrente hoje, de onde eu trabalho muito feliz com a Jovem Pan. Eu acho que a gente fez uma dupla muito legal, assim, de apresentador. Tanto é que eu discordava de tudo que ele falava, eu fazia, a gente falava quando a gente conseguia falar sério. E, cara, o privilégio de trabalhar com o Luciano do Vale, por exemplo, José Silvério, cara, é um negócio... Pai do gol. Cara, o Zé é monstro, né, cara? Para mim, o Zé é o Pelé da narração esportiva. E outras coisas, eu estou coordenando um livro do Fiore Giliotti, um dos livros que eu estou escrevendo é a biografia do Osmar Santos, principalmente do acidente para cá, que é outro gênio. O Osmar Santos, para mim, é o Garrincha na narração esportiva. Eu tive o privilégio de ser lançado no rádio por outro monstro, que foi o Pedro Luiz Paulello, então eu tive muita sorte, cara. Mas eu acho que se for para citar um cara, até por tudo aquilo que ele faz, eu discordo, mas que tem um coração do tamanho da cabeça, eu acho que o Milton Neves é muito marcante. Até porque a gente tem coisas completamente diferentes, mas acho que essa coisa diferente da dupla é que acaba gerando uma química sensacional. Aproveitando o assunto da Band, né? Olhando para trás, o que fica de tudo que você viveu lá, das suas duas saídas, uma que foi barrada no STJD, que você já usou, né? Os advogados entraram lá no porto. A sua volta, os internautas que entraram, aí culparam o Neto, o Milton Neves, aí você teve que ir falar, defender os dois. Então, assim, o que fica ficou de tudo isso? Cara, falar que no Neto, o que você fala de tudo isso? Cara, o Netão foi sensacional, porque o Netão, quando ele veio ao ar logo depois no dia da Bandeirantes, eu já tinha falado, Netão, tá tudo certo, eu tô voltando. E mesmo assim ele colocou o cargo dele, a cabeça dele a perigo. Aliás, durante algumas horas ele foi demitido da rádio, foi readmitido, que era um absurdo. E não era Mauro Betti e Neto, não era Palmeiras e Corinthians, não era o jornalista com canudo, o outro sem canudo, não é nada disso. O Neto foi uma decisão que eu até entendo, compreendo, respeito da direção da casa, que era assim, na época eu não fazia merchandising, nunca havia feito, merchandising nunca tinha feito, e o Neto fazia. Então ele trazia mais dinheiro. A gente ganhava o mesmo salário na Bandeirantes, só que ele fazia merchandising, trazia ainda mais dinheiro para a rádio. Então a rádio optou por ele. E era uma questão financeira, cara. Eles não queriam, não é normal mandar embora um jornalista titular da casa por questão de grana, ainda mais um mês antes de eu ganhar o Comunique-se como jornalista de mídia esportiva de rádio e TV e também colunista, né? Eu fiz a dobradinha, eu confesso que eu fiquei bastante feliz, né? Quando eu peguei o prêmio e falei, cara, os caras queriam me mandar embora, né? Tudo beleza, então, segue o jogo, né? Mas eu entendo a questão comercial, eu entendo a questão do RH, né? É meio difícil de compreender, mas enfim, foi uma escolha que eles tiveram que fazer, não era a intenção deles, era um problema na época de dificuldade financeira. Mas assim, até o Johnny Sade falou, pô, foi uma bela jogada de marketing que você fez, né? Parece, né? Outras rádios vieram conversar comigo, eternamente agradeço a elas, as pessoas que tentaram mobilizar um flash mob na frente da Bandeirantes para não sair. Teve isso? Foi um negócio, foram horas inesquecíveis. Muita gente até colocou, pô, você não devia voltar rastrejando para a Bandeirantes. Eu falei, cara, eu não voltei porque eu nem saí, na verdade. Eu não tinha nada assinado. E a reação de carinho foi tão grande, eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração tamanho pela casa. Eu insisto, eu vou naquele prédio desde 1975, desde que eu tinha 9 anos de idade. O meu primeiro emprego foi lá e eu sou muito assim. A minha relação que eu tenho com o esporte interativo é muito dessa. Quando o esporte interativo foi montado, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes e Band Esportes. E trabalhei junto no esporte interativo, que criou um prêmio Mauro Betti de reportagem. Cara, não tem também outro prêmio que
dar nome a um prêmio de reportagem, que nem é uma das minhas especialidades, não é mesmo? É um negócio fantástico, assim. E o carinho que eles fizeram, o esforço que eles fizeram para me trazer de volta, saindo da Fox para o Esporte Interativo em 2016, todas as vezes, meu primeiro programa de entrevista, o Papo com o Mauro foi lá. Cara, o carinho que eu tenho pela casa lá também é enorme. Falando de uma das suas casas, a Fox Sports, né? Você deu uma declaração uma vez que chamou a atenção. Não foi a declaração, acho que foi a questão aquele áudio que acabou saindo na Fox Sports depois que você saiu da Fox na questão do acidente da Chape. Você falou que tinha 99% de chance, se não fosse o Paulo Júlio, se você estivesse lá, ia ser você e não o Paulo Júlio. É uma possibilidade. Como te pegou assim? Porque eu fico pensando, imagina se eu pensasse, cara, poderia ser eu em uma situação tão trágica, né? Acho que não tem outra. Não, é uma tragédia que todo mundo vivenciou. Terça-feira, 29 de novembro. O Brasil perplexo e comovido. O avião com um time de futebol da Chapecoense cai perto do aeroporto de Medellín, na Colômbia. Os jogadores viviam o grande sonho de disputar pela primeira vez uma final da Sul-Americana. Era a maior semana da história da Chapecoense, né? Para a grande decisão sul-americana. É uma tragédia para todo mundo. Para quem tem colegas e amigos, não só colegas, mas amigos como eu tinha e não só no Fox Sports, super dolorido. No meu caso, um pouco mais, porque eu havia saído 29 dias antes da Fox Sports e ido para o Esporte Interativo. Na véspera, a mulher do Mário Sérgio, a Mara, tinha me ligado, dizendo que ele não queria ir naquela viagem, que tinha uma confusão na logística e tal. Estava um pouco desgostosa com algumas situações. Então a gente conversou porque a gente se conhecia e tal. Aí, logo depois, ainda naquela noite eu apresentei a festa da conquista do Palmeiras do N Campeonato. Saí tarde da festa, desliguei o celular, inclusive o WhatsApp. Aí me liga a minha mulher chorando e fala: Mauro, caiu o avião da Chapecoense. Quando ela falou: Mauro, caiu o avião da Chapecoense, eu dormindo. Aí eu olho, avião da Chapecoense, o avião tava, os caras estão no avião da Chapecoense, não só a avião da Chapecoense, né, ainda Caio Júnior, me viu a primeira imagem do Caio Júnior, que eu não tinha conseguido falar com ele no vestiário do Allianz Parque um dia e meio antes, a mãe viu, cara, o Mário Sérgio, pelo amor de Deus, e assim, o que eu fiz? A primeira coisa, liguei para a Mara. Ela, Mara, nosso amigo, ela não conseguia falar, eu falei com ela uns 5 minutos, chorando, ela chorando e tal, isso era 8 da manhã. Aí nisso eu pego o meu celular, que estava desabilitado as mensagens do WhatsApp, 1 bilhão de mensagens de gente me ligando, ligações. Mauro, alguns amigos, o meu grupo de amigos, que são 27 amigos que eu conheço desde 1972, a maioria, muitos dos anos 80, de colégio, Dante Alighieri, perguntando se eu estava no voo. Alguns não achavam que eu estava ainda na Fox, de repente acharam que eu ia estar no voo. Aí eu gravo aquele áudio. Oi, Carlos. Desculpa, às vezes está meio ausente, né? Dos amigos. Não é que a gente tá todo mundo meio correndo, né? Só para dizer um pouquinho mais. Ontem era 6:30 da tarde. Eu estava indo para a festa lá do Palmeiras, que eu fui apresentar lá a festa e tal. E aí me liga a mulher do Mário Sérgio, que eu conheço, o filho deles. Jogou bola com o Luca e tal. E o Mário é meu amigo há muito tempo. A gente trabalhou na Band Esportes, agora estava na Fox. E ela me liga enlouquecida, e ela é terapeuta, entendeu? Eu falo, ela fica louca. Cuidado do Mário Sérgio, né? Casar mais louca ainda por casar com o Mário. Ela me liga e fala, cara, é o seguinte, o Mário nem tá sabendo direito, mas ó, hoje foi a gota d'água. Ele, como você, tá muito puto com a Fox há muito tempo e tal, mas hoje foi a gota d'água. Mandaram a gente ir para Cumbica às 11 horas, aí o voo foi cancelado, o voo fretado da Chapecoense para Medellín, inventaram um voo para Bolívia, da Bolívia pega um voo fretado até Medellín, na volta pega um outro voo que não está confirmado, fretado até Chapecó, a gente não sabe como é que o pessoal vai botar o Mário para São Paulo, o resto da equipe para o Rio. Você tinha chance real de ter estado na Fox, naquele avião, se continuasse na Fox, né? Então, naquele momento, ainda naquela confusão de menos de 5 minutos de eu saber da notícia e falar com a mulher do Mário Sérgio, e logo depois entrar na Jovem Pan com o filho do Paulo Paixão, trabalhando na Jovem Pan, que tinha acabado de perder o filho também lá dentro, então estava, enfim, absolutamente alucinado. Eu falei aquele, não, por isso que eu não gosto de falar com vocês nem brincadeira, mandar meme pelo WhatsApp por causa disso e tal. Aí o que aconteceu? Algum desses meus 27 amigos, inadvertidamente, não por sacanagem, tenho certeza absoluta, mas inadvertidamente, de repente passou por um grupo de WhatsApp de outros 3 ou 4, falei, cara, olha isso aqui.
Aí perdeu. Bom, resultado. Aí eu entrei no ar na Jovem Pan, entrei no ar também pro telefone Esporte Interativo, e aí eu desci para tomar café, abri o laptop para tentar ler notícia e ao mesmo tempo escrever alguma coisa e tal. Eu ia para a Jovem Pan, aí toco o telefone, e aí mandei 2 mensagens para o meu chefe, meu ex-chefe, meu amigo há muito tempo, Eduardo Zebini, vice-presidente do Fox Sports, e o Márcio Moron, que era abaixo dele, também meu amigo desde faculdade de jornalismo, desde a FIAN. E mandei mensagem, bom, força aí, qualquer coisa e tal. Aí me liga o Edu Zebini. Mauro, olha, só para dizer, a voz absolutamente consternada, né, com tudo aquilo, só para dizer que, diferentemente do que está no seu áudio, aí a gente não forçou ninguém aí. Eu falei, não, Edu, eu não disse que eu forçou. Não, no áudio, eu falei, que áudio, né? Você nem não, tinha, o áudio, né? cara, aí ele falou, não, o áudio, daí eu falei, peraí, eu só mandei um áudio do WhatsApp, foi pro grupo, eu dei entrevista na Jovem Pan, mas não falei sobre isso, sobre Fox e tal, dei entrevista pro Esporte Interativo, tinha dado acho para a Rádio Gaúcha também, se eu não me engano, ou não. Aí eu desliguei o Edu e falei, peraí, né? Aí eu pego e eu vou entrar no Twitter de novo, às vezes que eu virei Trending Topics, né? Quando eu virei Trending Topics mundial da demissão, tava Trending Topics, tava assim, acho que Força Chape, acidente, Mário Sérgio, Mauro Betti. Coincidentemente foi 4 anos depois, né? Foi, cara, foi exatamente, eu até vou bem lembrar de ter esquecido. Aí eu vejo, caraca, aí eu vou ver, e me ligam do UOL, já trabalhava no UOL, desde aquele mesmo ano de 2016. Aí eu falei, cara, então, putz, espera aí, deixa eu ver. Aí eu peguei e fui ver o meu WhatsApp, que eu tinha mandado para os caras, e eu mesmo já estava recebendo um monte de gente. É verdade, é você, meu, e aí, como é que você está? Bom, aí, um total pane mental, né? E aí, enfim, daí eu escrevi um texto em cima disso, até para deixar claro, pelo que era o estado de violenta emoção, claro, que infelizmente é um passado, e que não, a Fox nunca me forçou a ir, né? Não só a Fox, qualquer outro grupo, né? Mas que convinha você seguir a pauta. Enfim. Cara, e assim, de novo eu fiquei numa situação, aí escrevi o texto, enfim. E até hoje eu fico numa sensação de vazio, porque de tristeza absoluta, absalto, perder esses amigos e ao mesmo tempo, ufa, né? Mas assim, mas esse ufa também mas alguém foi, né? Sim. Podia ser o Mário Sérgio, o próprio Paulo Júlio. De repente não iria, porque eu também saí da Fox porque havia um desgaste, que não interessa aqui falar, de uma série de situações também, principalmente de morar no Rio de Janeiro, não do Rio que eu amo, mas de sair de São Paulo, como meu irmão tinha acabado de sair para morar onde mora ainda em Miami, eu tenho vários negócios, todas essas atividades, eu moro na frente da minha mãe, meus filhos, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, do segundo casamento eu ganhei 3 filhos que não são meus, mas moram comigo e são como se fossem, então assim, não teria como eu morar no Rio naquele momento, né? Então tem uma série de coisas. E esse estado de violência. E como você destacou, o avião, se não me engano, o horário de Brasília, com o horário de verão, é 1h12, se não me engano, quando oficialmente o avião cai. Eu recebi a notícia que meu pai tinha morrido 1h11, 4 anos antes. Coincidência. Então, e respeitando como sempre, todas as orientações, já 3 pessoas vieram falar que não é por acaso, assim, que meu pai que vai para o Esporte Interativo, não vai para esse voo e tal. Enfim, são pessoas, 2 religiosas, uma que tem a orientação religiosa, que vieram falar que isso é um karma coletivo, e enfim, quem quiser acredita, quem não quiser. Sim. No mínimo uma coincidência, assim, é praticamente na mesma hora, 4 anos antes que eu soube que meu pai morreu, se não me engano, meia-noite e 54, eu soube 1h12. Mas 1h12, 4 anos depois, o avião que eu poderia ter estado caiu. Ô Mauro, falando do esporte interativo, né? Você voltou a segunda vez para sua casa com uma estrutura completamente diferente. Sim, outro momento. Transmitindo várias grandes competições, né? Como a Champions. Aí depois, galera... Vamos transmitir o brasileiro. Demorou para entender, achou que tinha acabado. Aí vocês tiveram que explicar que não tinha acabado. A gente transmitiu o brasileiro. Como é que tá evidente. esse turbilhão para vocês? É um turbilhão, né? Porque assim, é horrível, até logo depois da gente falar da Chapecoense, mas é uma imagem difícil. A gente estava numa velocidade de cruzeiro e batemos num Everest. Porque eu já trabalhei em outros lugares, a gente sabe, não só no jornalismo, na mídia, em outras áreas, você vê uma empresa, ela vai assim, vai, às vezes até vai pegando uma imagem,
Titanic. Você tá vendo lá, ó, tá um iceberg lá, vai bater, bateu, tal, ainda dá pra sair no bote, não dá, os músicos tocam lá, o Leonardo DiCaprio congela, tá, enfim. É meio que você sabe que a coisa vai estar ruim. Ali não, a gente não sabia. E até porque não é só a questão financeira, é a questão da legislação brasileira, que é extremamente discutível, sobre a operadora, que pode ter ou não um canal, aquilo que tem acontecido com a TV+, não era a TV+, é o que transmite a Campeonato Espanhol. Não é Space, da Sky Plus, Sky Plus, enfim. Então, a legislação, que é extremamente discutível, mas faz parte ou não, enfim. Então, a gente não esperava, mas assim, o que a gente espera, e esse sempre foi o pioneiro, não é porque eu estou lá e não é porque eu conheço a seriedade, a integridade do pessoal que faz, e o pique, o tesão deles trabalharem, mas é mais um recomeço, num canal que desde o início era que vai dar certo. Esse quando entrou pelos ares em janeiro de 2007, vai pelos ares, né? Dura 2 meses e está durando aí maravilhosos 11 anos, com uma outra realidade que afeta a todos. Você vê a própria Fox, o Campeonato Espanhol passa no Fox Premium, o que a gente vai ver o Monday Night Football passando na Amazon nos Estados Unidos, cara, é conteúdo on demand, streaming, o que torcedores.com sabe, acompanha e faz muito bem, é uma nova realidade, a gente não sabe por onde a gente vai. O que a gente sabe é que a gente ainda continua fazendo conteúdo de qualidade, ainda temos programas não vou nem entrar em programa porque é até a questão nossa no sentido de que você pode não gostar ou pode gostar do Mais 90, do The Placa, Melhor da Liga, outros programas que a gente está fazendo no ar com o André Henning e outros que faremos também. Mas assim, o que importa é que a gente tenha Champions por mais 3 anos, em parceria com o Facebook, que é um negócio sensacional. Vai passar o jogo no Facebook, cara. Reclamem com a Globo e com a Band. O Facebook comprou os direitos de TV aberta. Mas o Facebook não é TV, gente, é a nossa realidade. E o problema não é, tá travando. O problema não é o Facebook. O que trava é que às vezes infelizmente, a telefonia não é legal. Enfim, é uma outra discussão. Mas ou você vê pelo Facebook, ou você não vai ver. E outra, mas da Globo era de graça. Não era. De modo geral, você pagava a TV por assinatura. E pra gente fechar, Mauro, eu queria saber para onde vai o Mauro Betti depois... Para onde que a carreira vai? Com certeza. Vou tomar café. Também. Preciso emagrecer. Mas como carreira, o que você enxerga para daqui 10, 20 anos no jornalismo para você? Primeiro eu já não enxergo bem, né? Teve um descolamento de retina ano passado, então daqui tem 7 graus, depois da operação tem 1,5. Então já sou meio assim. Cara, eu não sei o que eu vou fazer daqui a 1 minuto, mas eu sei o que eu vou fazer. O meu projeto de vida, eu já fiz muito mais coisa do que eu imaginava. E quero continuar fazendo muito mais coisa que eu nem imagino, que eu acho mais legal. Você conseguiu fazer os seus sonhos? Não, eu prefiro não sonhar, eu prefiro fazer. Eu gosto de trabalhar, não de ganhar dinheiro. Quer dizer, lógico que eu gosto de ganhar dinheiro, mas eu sei trabalhar, não sei ganhar dinheiro. E trabalho pra cacete. Não sou o cara que mais trabalha, mas é o cara que trabalha mais fazendo coisa. Curadoria de museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, coisas que eu já falei aqui, mas algumas também. E quero continuar fazendo mais, como o curso que a gente vai fazer aqui no torcedores.com. E, velho, é continuar fazendo. E cada vez mais de uma maneira apaixonada, às vezes até mesmo piegas, romântica, diria Roberto Balloni. E com o Palmeiras, pelo Palmeiras, com o Corinthians, pelo São Paulo, pelo Flamengo. Eu tenho um projeto aqui que ainda é muito embrionário, até porque envolve uma questão científica, mas eu quero usar o futebol, a paixão pelo futebol, para ajudar a minimizar algumas doenças. Que é um negócio meio maluco que eu estou começando a estudar e quero passar para frente. Contar histórias, storytelling, que o torcedores.com até como base faz. Cara, eu não sei, quero continuar fazendo cinema, documentários, quero trabalhar com mais museus, fazer um monte de coisa. E espero não me aposentar. Mauro, obrigado. Eu que agradeço, cara. Essa história do grande Mauro Betti, e esse é o In Off. Se você curtiu, dá aquele joinha lá no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais, se inscreva aí no nosso canal. E até a próxima, pessoal. Valeu!